você que nós temos que estar atentos quando Deus nos notifica. Temos que estar atentos quando Deus fala ao nosso coração. E muitas vezes Deus tem falado comigo, tem falado com você. Deus tem falado conosco e às vezes tem nos notificado, tem nos alertado sobre alguma coisa na nossa vida. E o profeta Abacuque aqui no capítulo 3 está falando sobre isso. E quando ele ouviu a palavra, ele temeu. E ele pedia que Deus o notificasse, abrisse os olhos dele. Ele pedia que Deus mostrasse para ele o que tinha que ser feito. Então vamos lá. Aí diz o texto sagrado assim, Abacuque capítulo 3, versículo 2. Vamos ler todo o versículo, se tiver a caneta já sublinha que ele é importante. Ele diz assim, ó: ouvi, Senhor, a tua palavra e fiz o que, pessoal? E temi. É a primeira coisa que ele diz. Ele diz, eu ouvi a tua palavra e eu temi. E daí ele continua aqui, ó: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faz o quê? A notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Irmão, não sei se você já recebeu uma notificação, foi notificado sobre alguma coisa. Normalmente, se nós recebemos uma notificação, ou somos notificados por algo, por alguma coisa, normalmente a notificação não é algo ruim, não é algo bom. É sempre algo ruim, algo que incomoda, que não é prazeroso, uma multa, algo que eu estou fazendo de errado, que eu tenho que mudar ou melhorar. Sempre é alguma coisa. E daí o texto diz, começa lá: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. E daí ele pede algo para Deus. Olha o que ele pede: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Você sabe que o tempo, na vida de muitas pessoas, pode ser algo bom. Contudo, também pode acabar sendo algo ruim. Porque tem pessoas que, com o tempo, elas vão morrendo espiritualmente. Elas vão desanimando. Elas vão deixando de servir a Deus como um dia elas serviam. Às vezes, com o tempo, as pessoas vão deixando de andar com Deus como elas andavam. E ele estava pedindo algo para Deus: Senhor, quando eu ouvi a tua palavra, eu temi. Eu tenho que estar prestando atenção no que Deus está falando comigo, quem Deus está usando para me notificar, para me despertar, para me acordar, para mostrar o que eu tenho que mudar, o que eu tenho que melhorar. E daí ele diz assim, ó: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Eu vou te fazer uma pergunta: será que a obra de Deus na sua vida não está parada? Às vezes no meio dos anos aconteceu alguma coisa que a obra de Deus na sua vida parou. Quando eu digo assim, aviva, eu estou pedindo para trazer à vida algo que está morrendo. Quando eu digo aviva, eu estou pedindo para Deus trazer à vida algo que existe, mas que está adormecido. E muitas vezes está adormecido o nosso primeiro amor. Ele estava dizendo: Deus, aviva a tua obra na minha vida. Ao longo dos anos me aviva. E é bem assim. Quando nós começamos a servir a Deus, no início é um temor. Não dormimos uma noite sem orar. Não passamos um dia sem ler a Bíblia. Não dá para passar um domingo sem vir na igreja, porque o coração queima, daquele negócio, aquele amor, né, o temor. E daí nós estamos... Aí vai passando os anos, nós vamos ficando meio acostumados a estar na igreja. Começa o culto, levanta a hora. Senta agora, pega testemunho, agora levanta, bate palma, agora senta, ouve mais uma música, agora ouve a palavra, agora levanta, faz oração, vai para casa. E às vezes já foi virando um costume para nós. E muitas coisas que nós fazíamos a Deus foram morrendo, foram se perdendo, foram adormecendo dentro de nós. E Ele está dizendo: Deus, me aviva. Talvez você que está aqui, você já foi uma pessoa que há muito tempo atrás produzia bastante para Deus. Se você parar para analisar e der uma olhada para o seu passado, você vai dizer: ah, pastor, eu era muito de oração. Ah, eu era uma bênção, pastor, ninguém mandava. Eu pedia uns jornalzinhos ali, eu botava debaixo do braço, saía caminhando, não importava a hora, a chuva, o sol, o que fosse, o frio, o calor, eu ia evangelizar. E às vezes Deus precisa te avivar, porque coisas que tu fazia para Ele, tu não faz mais. Coisas que você praticava, você não pratica mais. Não podia parar uma pessoa do teu lado no ônibus, no trem, na parada, reclamando da vida. Tu, que horas são? A pessoa dizia: são 3 horas. Só queria dizer que eu estou na igreja, Jesus te ama, estou te dando um folhetinho, procura Deus. E hoje, às vezes, Deus tem que avivar isso em você. O que Deus tem que despertar na sua vida? Às vezes você era até uma pessoa da obra, e às vezes nós estamos ali, sabe? Parece que a gente foi esmorecendo ao longo dos anos, fomos nos acomodando ao longo dos anos. Olha, pastor, fomos nos aquietando ao longo dos anos,
fomos deixando de ser aquela bênção que nós éramos. E o profeta está dizendo: Deus, aviva a tua obra. Pode ser que a obra de Deus na sua vida parou, você não cresce mais espiritualmente, você não tem mais uma revelação que você tinha. Sabe, quando nós estamos ali, que nem ele diz, com aquele temor que ele diz que ele ouvia a palavra, ele temia, tu abre a Bíblia assim, meu Deus, tu abre aqui no Abacuque, que é um livro que quase ninguém lê. Cada versículo tinha uma mensagem, uma revelação, um entendimento para dar para todo mundo que precisa. Você estava sempre com uma palavra na ponta da língua, chegava alguém numa Bíblia e disse isso, aquilo, só que daí a gente vai perdendo, sabe? Parece que ao longo dos anos a gente vai morrendo. Tu abre a Bíblia e tu já deu quase a metade, nada fala contigo. E o Abacuque estava dizendo: Senhor, aviva a tua obra ao longo dos anos. Porque ao longo dos anos nós vamos esmorecendo, vamos acostumando, vamos morrendo na fé. A gente fica uma semana sem orar, não sente falta. Não lê a Bíblia já faz tempo, não sente falta. Deixamos de vir aos cultos, não sentimos falta. Mas antes você vinha mais, buscava mais. Quando tivemos aquele encontro, será que os anos não foram fazendo com que muitas coisas adormecessem em você? Com que fôssemos perdendo muitas coisas ao longo do caminho? Às vezes perdemos o temor. Se o pastor dissesse um negócio, a gente, amém, glória a Deus, acabou, ponto final. Agora a palavra fala, mas eu não concordo, não é bem assim, não é desse jeito, o pastor é meio fanático, leva tudo a pau, eu tenho a minha interpretação. Viu como você foi morrendo? Viu como você não é mais aquela pessoa que você era? Você não tem mais o temor que você tinha pela palavra de Deus. Você não tem mais o temor que você tinha. Não, os tempos são modernos, as coisas são diferentes, o pastor não está na minha pele. Viu como você é? Antes você não era assim. Então você tem que orar a Deus e Deus, me aviva, Deus. Eu quero voltar a ser aquela pessoa abençoada, aquela chama, aquela pessoa de Deus. Quando você via uma pessoa na parada com dor, tu nem hesitava que chegava, tá com dor? Deixa eu fazer uma oração por ti, eu sou evangélico, eu vou te abençoar, você vai ficar melhor. Você não estava nem aí, se os outros se olhavam, botavam a mão na cabeça da pessoa, orava por ela, mandava a mão embora. Os outros estavam olhando e não dava bola. Hoje não. Não, aqui não dá para orar. Está todo mundo olhando no meio da rua, vão dizer que eu sou louco. Mas antes você não tinha isso. Então a obra de Deus precisa ser avivada. Talvez você precise voltar ao primeiro amor. Voltar a buscar. Começava o culto, você se envolvia, via um fogo de Deus, uma presença. Começa o culto, às vezes a gente fica calado. Não conseguimos nem orar. Às vezes a gente fica até com os olhos abertos, nem se envolve com Deus. Isso não pode acontecer. Olha o que o profeta está dizendo. Vamos lá com o pastor. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. De tanto e tanto tempo tu tem que pedir: Deus, me dá um avivamento. Ou Deus, me enche com o teu fogo, derrama a tua glória em mim, mas queime esse fogo de Deus na minha vida. Porque talvez a obra de Deus em você parou. Faz tempo que tu não muda. O teu testemunho não é mais o testemunho que tu dava antes. Antes o teu testemunho era melhor. Antes você era uma pessoa mais abençoada. Parece que tudo de Deus na nossa vida está parado. Estacionamos na fé, não crescemos mais, parece que não temos mais a unção que nós tínhamos. Então você tem que orar e dizer: Deus, me aviva. Aviva a obra do Senhor em mim, porque eu quero ser uma bênção cada dia maior. Se eu te fizer uma pergunta: qual foi a experiência com Deus que você teve? Você vai me falar de coisas de 5, 10 anos atrás. Mas eu não quero saber de 5, 10 anos, eu quero saber desse ano. Esse ano eu não tenho experiência. Então a obra de Deus parou. Todo ano, quase todo mês, temos que ter uma experiência com Deus. Tem que ter algo novo. E parece que a gente só lembra das coisas do passado. Tem pessoa que vive assim: pastor, há 10 anos eu orava, eu fazia, eu era, não sei o que, não sei o que. Mas e hoje? Então você tem que orar e dizer: Deus, aviva essa obra em mim. Presta atenção aqui, o que ele diz? Ouvi, Senhor, a tua palavra em mim. O que mais que diz? Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. E talvez é isso que tu tem que pedir para Deus te avivar. Aí ele diz mais aqui, vai prestando atenção: no meio dos anos, a notifica. E na ira, lembra-te do quê? Da misericórdia. Será que Deus não anda meio bravo conosco? Porque Ele sabe que tu podia estar rendendo mais para o reino de Deus. Deus sabe que tu podia estar fazendo muito mais, que você podia se dedicar mais, que você tem tempo, que você poderia vir mais à igreja, que você deveria se esforçar mais. Então Ele já está dizendo: Deus, na ira, lembra da misericórdia. Porque às vezes você podia vir mais na igreja, mas a gente às vezes dá prioridade para outras coisas e vai deixando a vida espiritual de lado. E Deus está ali meio bravo conosco, porque está faltando você buscar mais. Antes você buscava mais. Aí ele diz: no meio dos anos, notifica. Ou seja, no meio dos anos, me notifique, Deus. Use alguém para falar comigo. Use alguém para me despertar. Use alguma coisa para me acordar, para me sacudir, me chacoalhar.
E irmão, às vezes Deus faz uma mudança, Deus permite o desemprego, Deus permite uma luta, um problema, para ver se sacode você, para ver se você acorda e volta a ser uma bênção, e volta a andar com Deus, volta a servir a Deus. Então ele está dizendo, no meio dos anos me notifica. Ficamos chateados quando chega alguém e diz, tu tem que mudar. Quando chega alguém e diz, tu tem que te converter. Quando chega alguém e diz, tu tem que ser diferente. Quando chega alguém e diz, tu está longe de Deus. A gente fica meio bravo, você está maluco, você está pensando que eu estou longe de Deus, eu tenho comunhão, não sei o que, às vezes não aceitamos. Mas essas pessoas que nos notificam, elas são pessoas importantes, porque elas estão abrindo os meus olhos. Elas estão me mostrando onde que eu estou errado. Eles estão me mostrando o que eu preciso mudar. Então você tem que prestar atenção do que Deus está te notificando. O que Deus faz tempo que Ele tem falado com você, através das pessoas, da sua família, através dos cultos, das reuniões. Talvez tu liga no show da fé e Deus está batendo na mesma tecla contigo faz tempo. Está na hora de você prestar atenção no que Deus está te falando. Porque Deus está vendo que muitas vezes existem coisas que estão adormecidas em você. Você tinha sonho, tinha vontade de servir mais, tinha vontade de buscar mais, tinha vontade de estar na obra, às vezes era um obreiro, cantava no altar, você tinha sempre, você foi deixando isso adormecer. Você tem que orar a Deus e dizer, Senhor, aviva isso em mim. Eu quero voltar a ser essa bênção, eu quero voltar a ter o temor, eu quero voltar a dar um bom testemunho. Às vezes a gente perdeu o temor pelas pessoas de Deus, né? Já vi muito pastor fazer coisa errada, muita gente fazer coisa errada. Para mim é todo mundo igual, todo mundo é homem. Mas antes você não falava assim, antes você tinha temor. Então você vê como a gente foi morrendo na fé, como o tempo você foi se apagando. E Deus quer que você volte nessa noite, Ele está te notificando, Ele está acordando você, está usando alguém para falar contigo que você tem que mudar, que você pode muito mais, que você deve ser a bênção que um dia você foi. Mas bota um propósito no seu coração, eu não vou ser a bênção que eu fui, eu vou ser muito mais. Você tem que botar isso no seu coração, eu não vou ser o que eu era, eu vou ser muito mais do que eu fui. Ore a Deus e diga para Ele, Senhor, me aviva, desperta em mim. Às vezes você tinha um chamado e você foi deixando isso morrer dentro do seu coração. Você tem que orar a Deus e dizer, Deus, me desperta, Deus, eu tenho que acordar. Deus está notificando você hoje. Presta atenção no que Deus está te notificando, no que Deus está falando com você. Vamos em João capítulo 2, vamos lá no Novo Testamento, quarto livro, João capítulo 2. Você está me entendendo? Então você tem que orar a Deus e dizer, Deus, me notifica. Usa alguém para falar comigo, Deus. Não vai ser o próprio Deus que vai abrir a nuvem. Oh, meu servo, você tem que mudar. Oh, minha serva, acorda. Não, Deus vai usar as pessoas para falar conosco. E o que Deus tem notificado? O que Deus tem falado com você? Aonde que Deus está abrindo os seus olhos? Deus está querendo te mostrar que você tem que despertar, que você tem que acordar antes que seja tarde, que você foi adormecendo. Muitas coisas boas que existiam em você foram se apagando ao longo dos anos. Ah, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo, me fizeram, mas esquece isso. Você tem que voltar a ser uma bênção. Vamos lá em João, capítulo 2, todos encontraram? Leia com o pastor o versículo 1, vamos lá. E ao terceiro dia, se fizeram umas bodas em Canaã da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus disse, o que ela disse para Jesus? Pega a tua caneta sobre isso aí, o que ela disse? Não tem vinho. E disse Jesus, eu acho que Jesus ficou até meio bravo com ela. Olha só o que Jesus disse, mulher, o que ele disse? O que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Olha para mim. Estava Jesus e os discípulos, uma festa de casamento, deveria ser uma pessoa próxima ou conhecida, não sei. Mas aí está Jesus, os discípulos aproveitando a festa, todo mundo se divertindo, todo mundo alegre, contente, todos ali se alegrando, comendo e felizes porque estavam numa festa, e aleluia, glória a Deus, sei lá o que, estavam lá. Daqui a pouco chega Maria. Conhece aquela pessoa que a gente chama de estraga prazer? Pode chamar Maria de estraga festa. Jesus, no clima da festa, chega Maria, Jesus, vem aqui, vem aqui, vem aqui.
olha, estou te avisando, está faltando vinho. Jesus ficou até meio bravo. Que isso? Tu fez eu parar da festa ali porque está faltando vinho? Que isso? Não é minha hora ainda. Mas ele foi lá e você sabe que por causa da Maria, que avisou que faltava vinho, ele fez um milagre, transformou água em vinho. Quando o mestre Sala foi provar a água, ele ficou impressionado que aquele vinho ali era muito saboroso, não tinha outro vinho igual aquele. Mas presta atenção, se a Maria não tivesse notificado Jesus que não tinha vinho, ninguém ia fazer vinho. O mestre Sala ia chegar à água, ele ia dizer que a festa acabou. Ó pessoal, acabou a festa, não tem mais vinho, só tem água aqui. A festa ia terminar. Ainda bem que tinha uma mulher chata, que no meio da diversão, ela acabou com a diversão para dizer, está faltando. Você precisa de pessoas assim. Pessoas que às vezes nós vamos considerar essas pessoas como pessoas chatas, como pessoas insistentes. Vamos achar que essas pessoas são críticas. Vamos ficar até bravos. Ah, já veio o fulano de novo mandando eu orar. Já veio o fulano de novo mandando eu ler a Bíblia. Já vem a pessoa tal de novo mandando eu ir mais na igreja. Já vem a pessoa tal de novo dizendo que eu tenho que buscar mais a Deus. Ficamos até chateados com essas pessoas que são insistentes, que são persistentes, mas precisamos dessas pessoas que cheguem até nós e que nos notifiquem, que nos mostrem o que está faltando na nossa vida. Às vezes nós estamos tão envolvidos com a vida, com a alegria, com a festa, achando que está tudo bem com Deus, e não está tudo bem não. Está te faltando alguma coisa. Às vezes tu está empolgado porque está na festa, aleluia, está tudo dando certo, Deus está comigo. E Deus não está não. Tem alguma coisa que está faltando. E eu preciso de pessoas que mostrem para mim o que está faltando na minha vida. Eu preciso de pessoas que cheguem para mim e que falem a verdade. A pessoa que chega para mim e diz, você tem que mudar, você tem que se converter, você tem que voltar ao primeiro amor, você tem que buscar mais a Deus. A gente fica até meio chateado, não gostei do culto, o pastor me deu umas pauladas lá na igreja, falou que não sou convertido, foi pedir uma oração, o pastor mandou se converter, nós vamos para casa sendo enraivados, nervosos, mas essas pessoas são importantes, porque elas nos fazem acordar. Às vezes a gente está contagiado pela festa e cego, não consegue enxergar o que está faltando na nossa vida. Jesus e os discípulos estavam tão felizes com a festa que eles não perceberam que faltava vinho, ainda bem que ela percebeu. Precisamos de pessoas como a Maria foi, pessoas chatas, que insistem, que às vezes numa hora inconveniente, venham falar conosco sobre os nossos defeitos, venham falar conosco sobre aquilo que precisamos mudar na nossa vida. Olha só o que diz de novo o versículo de número 13, né pessoal? Como é que diz? E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, o que ela disse? Não tem vinho. Irmão, presta atenção, o que Deus tem falado com você? Normalmente Deus não vai aparecer, abrir uma nuvem, mas Ele vai usar alguém. Quem é que Deus tem usado para falar contigo? O profeta Abacuque disse, Deus me notifica. E às vezes Deus está usando alguém para te notificar, para abrir os teus olhos, para ser duro com você, para te falar a verdade, para dizer que você tem que mudar, que você tem que ser diferente. Nós gostamos daquelas pessoas que sempre dão um tapinha nas nossas costas e nos apoiam. Até quando estamos errados, eles nos apoiam. Não gostamos daqueles que são diretos, francos. A verdade, não concordo isso aqui porque a palavra diz tal coisa. A gente fica até meio chateado com essas pessoas, mas elas são necessárias. A Maria chegou e disse, está faltando vinho. O que Deus está falando? Você tem que voltar ao primeiro amor. Você pode ser uma bênção como um dia você foi. Você tem que despertar muitas coisas que se adormeceram dentro de você. Coisas que você fazia para Deus e Deus quer que você volte a fazer para Ele. Que Deus quer que você volte a servir da melhor maneira possível. E às vezes nós fomos nos apagando de uma maneira tal que não nos envolvemos com mais nada. Está faltando alguma coisa em você. O que Deus tem falado contigo? Volta a servir. Quem Deus tem usado para falar com você? Às vezes Deus provoca mudanças na nossa vida para usar alguém para nos despertar. Às vezes Deus nos tira de um lugar e leva para o outro para nos usar para despertar alguém. E às vezes Deus está querendo despertar você, que você estava acomodado com a coisa. Vamos comigo lá no livro de Salmos, versículo 18, capítulo 18. Vamos lá. Então, recapitulando, o profeta Abacuque pediu avivamento. Deus o notificou. Por que ele acordou? Porque Deus notificou ele, Deus despertou ele, Deus usou alguém para falar com ele. Por que Jesus percebeu que estava faltando vinho? Porque Deus usou a Maria. Deus vai usar alguém para falar com você. Sobre o que está te faltando, sobre o que você tem que melhorar, o que você necessita fazer. Então Deus falou comigo. Deus me despertou.
Deus me mostrou o que eu preciso mudar, ou Ele me revelou, me mostrou o que eu preciso fazer. Pastor, agora o que eu faço? Bota isso como alvo da tua vida e vá até o fim desse alvo. Não volte atrás até você fazer o que Deus falou contigo. Salmo 18, olha o que o salmista diz. Vamos ler juntos? Versículo 37 e 38. Marca os dois com a caneta e lê com o pastor. Persegui os meus inimigos. E olha o que ele disse. E os alcancei. Não voltei, senão depois de os ter consumido. Atravessei-os de sorte que não se puderam levantar e caíram debaixo dos meus. Então Deus falou contigo, pastor, o meu inimigo é que eu perdi o primeiro amor. O meu inimigo é essa tristeza que não me deixa buscar Deus. O meu inimigo é a minha desorganização. Não consigo tirar tempo para orar. Tudo é prioridade, menos Deus. Então está aí o teu inimigo. O que eu vou fazer agora? O que o salmista disse. Vou perseguir esse alvo. Eu vou mudar. Eu vou voltar a ser uma bênção. Eu vou voltar ao primeiro amor. Eu vou voltar a servir a Deus como eu servia antes. E ele disse, vamos lá, vamos juntos, 37. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Agora olha o que ele disse. Eu não voltei. Ou seja, eu não vou parar até eu voltar ao primeiro amor. Eu não vou parar até ser uma bênção. Eu não vou parar até orar mais. Eu não vou parar até mudar as palavras, mudar a minha atitude, mudar o meu comportamento, até o meu jeito de ser transformado. Eu vou até o fim. Eu não volto sem derrotar o meu inimigo. Existem pessoas que elas têm situações na vida delas que de tanto em tanto tempo essas situações retornam. Ela até começa. Deus falou que ela tem que voltar ao primeiro amor, vir mais na igreja buscar. Uma semana ela lê mais a Bíblia, ela ora mais, ela vem mais na igreja. Segunda, terceira semana, eu cansei. Mas ele disse, eu não volto sem que o meu inimigo fique arrasado diante de mim e não se levante mais. E talvez tenha um demônio que tem vencido você. De tanto e tanto tempo esse demônio entra, tu sai do primeiro amor. De tanto e tanto tempo ele entra e apaga você, esmorece você, entra com a tristeza, entra com a angústia, entra com a depressão, com a desorganização, com a preguiça, sei lá com o quê. E daí você vai dar uma levantada, parece que vai mudar, parece que vai ser uma pessoa abençoada, melhora um mês, o segundo mês. Aí Deus usa alguém para falar contigo. Aí tu te levanta, eu vou buscar, não, agora eu vou para a igreja, agora eu vou, e vai, parece que melhorou mais ainda, agora que vai mudar. Daqui a pouco volta tudo de novo. Aí Deus usa alguém para falar com você. Aí parece que você vai melhorar. Irmão, o salmista disse, eu vou acabar com o problema. Eu não vou ficar lutando de tanto e tanto tempo, eu vou lutar uma vez só. Mas eu vou até o fim. Se eu não ver o inimigo caído, derrotado diante de mim, eu não paro. Irmão, persiga o primeiro amor. Enquanto você não voltar ao primeiro amor, não pare. Volte a ser a bênção que você era, bota isso como teu alvo e faça que nem o Davi. Enquanto eu não for mais abençoado do que eu fui, eu não paro. Eu vou continuar buscando e esse vai ser o meu alvo de servir a Deus. Aí diz aqui, vamos lá. Então você tem que perseguir esse alvo. O que Deus te notificou? Vai atrás disso que Ele te notificou, vai atrás disso que Ele falou contigo. Aí diz, persegui os meus inimigos e os alcancei. Leia comigo. Não voltei senão depois de os ter consumido. E Ele diz, eu atravessei de sorte que não se puderam levantar. Caíram debaixo dos meus... Então Deus está falando comigo, pastor, eu vou me levantar, eu vou voltar a buscar, eu vou orar, eu vou fazer a obra, eu vou evangelizar, eu vou ser uma bênção, eu não vou parar, enquanto eu não ser mais abençoado do que eu for. Busque avivamento. Existem algumas coisas em nós que ao longo do tempo foram morrendo. Nós fomos deixando de fazer coisas que eram boas. Deus sabe que você tem condições de produzir mais do reino. Produza. Volte a ter o temor que você tinha, o respeito pelas pessoas de Deus, pela palavra de Deus que um dia você teve. O que Deus tem te notificado? Quem que Ele está usando para falar com você? Para falar com Jesus sobre a festa, Ele usou a Maria. Talvez Deus está me usando para falar com você hoje. Você viu o que tem que fazer? Descobriu qual é o seu alvo? Descobriu qual é o seu inimigo? Faça como salmista. Eu não vou voltar sem vitória. Eu não vou parar enquanto eu não mudar. Eu não vou parar enquanto eu não voltar a orar como eu orava antes. Amém? Eu só vou parar quando eu virar aquela pessoa abençoada. Eu vou perseguir esse alvo até eu alcançar. O que Deus está falando com você? Preste atenção na notificação que Ele está te trazendo, no que Ele tem falado no seu coração. Vamos ficar de pé agora. Talvez você precise de um avivamento. Então ore, peça, Deus me aviva.
Quero voltar a ser uma bênção como um dia eu fui. Você entendeu, sim ou não? Então guarda no coração. Vamos orar agora. Olá para você que está aí no meu canal, que prazer ter você. Não se esqueça de se inscrever e de ativar o sininho para que você possa receber todas as mensagens do canal e compartilhe com quem precisa para que mais pessoas sejam abençoadas.